Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez nesse lugar lindo. Da última vez que eu filmei aqui, eu vou estar deixando o link aí. As árvores estavam invernando ainda. Estava tudo seco, agora está tudo verdinho. Agora está lindo, verde para todo lado. Bom, o assunto de hoje é: cuidado com essas pessoas que desfazem dos seus sonhos. Essas pessoas, elas desfazem dos seus sonhos, dos seus projetos e depois vão e te copiam. Ontem à tarde eu passei um tempão conversando com uma amiga. Ela está no Brasil. Ela é de Minas Gerais. Ela me contou que estava planejando comprar um sítio faz muito tempo. E ela tem uma prima que ela gosta muito. Ela achava que sempre foi bem unida com essa prima desde pequena. E ela achava que essa prima realmente era como uma irmã para ela. Era uma verdadeira amiga. Ela confiava tudo. Todos os planos que ela tinha, ela contava para essa prima, né? Então, ela falava sempre de comprar um sítio e morar no sítio, que era o sonho dela. Ela nunca percebeu que essa prima tinha uma grande inveja dela. Ela era tão sincera com essa prima que ela nem tinha malícia de achar que essa prima invejava ela. Então, ela resolveu levar a prima com ela para dar uma olhada em um sítio que ela estava quase comprando. A prima foi com ela, olhou, botou defeito em tudo. Ela botou defeito na casa, nas árvores, nos vizinhos que tinham, e tudo, no riacho, tudo, essa prima colocou defeito. E ficou batendo na cabeça dela para ela não comprar aquele sítio. Ah, mas você não vai dar conta. Ah, mas isso aqui, esse riacho pode encher, inundar tudo, destruir a casa quando tiver tempestade. Ficou colocando defeito em tudo. Tudo bem. Voltaram para casa. A prima falou que recebeu uma ligação de uma pessoa afirmando que ali já tinha sido descoberto um corpo de uma pessoa que foi assassinada e jogada lá nas terras. É claro, né, quando ela soube de uma notícia dessa, ela desistiu do sítio. Desistiu, ficou muito triste porque o preço estava ótimo, a terra era muito boa. Ela ficou muito triste porque ela queria plantar, criar animais, porco, galinha, bois. Ela queria fazer queijo, né? Vender ovos. Ela teve que desistir daquele sítio tão lindo que ela havia tempo sonhado com ele. E ela lutou muito para conseguir o dinheiro para comprar esse sítio. Já estava quase tudo resolvido para esse sítio ser dela. Então o que aconteceu? Ela ficou muito triste. Quando passou um tempo, a prima se afastou dela. Ela não teve mais contato com essa prima. E a prima não falava aonde estava. Nem o número do telefone uma tinha mais da outra. Então o que aconteceu? Com o passar de alguns meses, ela descobriu que a prima havia comprado o sítio que ela queria. Viu aí o golpe terrível? Ela achou que tinha uma prima, uma grande irmã, uma fiel amiga, quando na verdade ela tinha uma invejosa ao lado dela, mesmo sendo do próprio sangue dela. E ela confiou tantas coisas, sabe? E ela falou que confiou toda a vida dela para essa prima. Ela disse que se decepcionou profundamente. E a prima é dona do sítio. Está fazendo queijo, está fazendo plantação, tudo
tudo que ela falou que ia fazer no sítio, a prima fez. Viu aí a malandragem, viu aí o golpe, a falsidade. É por isso que eu sempre falo, cuidado com quem você se relaciona, mesmo que seja da sua parentela. Tem pessoas que assim, elas ficam sabendo dos seus sonhos, você conta a sua vida para ela, essa pessoa desfaz de você, começa a falar mal dos seus planos, fala que você não vai conseguir, que você não tem capacidade, fala que isso que você está fazendo, fala que essa sua escolha não vai para frente, não tem futuro. Essas pessoas invejosas vão colocar todo tipo de impedimento e dúvidas na sua mente para que você desista do seu sonho, porque é aquilo que ela quer. Pessoas invejosas são assim, elas desejam ter aquilo que você quer, elas desejam ter aquilo que você tem e elas farão de tudo para que você desista daquilo que você quer, ou elas procuram sempre estar fazendo com que você se sinta mal com a sua escolha. Essa é a verdade. Gente, nunca acredite quando uma pessoa falar que aquilo que você quer não vai dar certo. Ah, isso não presta. Começa a colocar defeito. Desconfie, tá? Fique muito bem desconfiado. Comece a observar essa pessoa, não importa quem ela seja não, seja da sua parentela, seja amigo. Comece a desconfiar, comece a observar o comportamento dela diante das suas conquistas, diante dos seus sonhos. E você vê que essa pessoa é assim, pare de contar os seus sonhos, os seus projetos para essa pessoa. Não leve elas com você, não deixe elas participarem das suas conquistas. Porque essas pessoas são pessoas extremamente negativas, são perigosas, são perversas, são cruéis. Eu falo isso com experiência própria. No final dos anos 90, ao início dos anos 2000, eu passei por isso. E com pessoas da minha parentela. Teve algumas que eram só conhecidas e outras que eram amigas. Olha só, quando eu ia na casa da minha parentela, eu comecei a fazer mega ré nos meus cabelos. Eu usava mega ré de vários tipos. Aí as parentelas falavam: ah, esse cabelo é feio. Por que você usa esse cabelo que nem é seu? É cabelo dos outros. Ah, você fica feia. Ah, você fica mais bonita com seus cabelos. Tinha umas 3 que falavam assim, 3, 4, né? É melhor você usar os seus cabelos mesmo. Eu sempre gostei dos meus cabelos. O que eu não gostava era que ele não crescia. Sempre vinha até o ombro e quebrava. Quebrava todo. Não adiantava o que eu colocasse. Então eu usava o mega ré porque eu queria cabelo longo. Era só por isso. Porque eu queria um alongamento. Então essas parentelas desfaziam de mim. É feio. Eu ficava assim, como que é feio? Como que ela disse que jamais usaria esse tipo de cabelo, que não é nem meu? Ah, ficava desfazendo, que eu ficava mais bonita com os meus cabelos quebrados. Viu aí a inveja? Na verdade, essas pessoas, elas tinham inveja porque via que eu estava mais arrumadinha, com os cabelos longos, eu estava me sentindo bem, né? Então elas não podiam. Aí ficava com inveja. Falavam da sobrancelha que eu fazia, sobrancelha. Olha só. Falava de tudo. Falavam que o meu nome, porque eu mudei o meu nome, que o meu nome era muito feio, horroroso. Então eu mudei o nome e falava, ah, seu nome era melhor o outro, esse nome que você tem não é bonito não. Você combina mais com o outro, olha só, gente, a maldade. Aí eu comecei a ficar assim, por que elas falam isso? Isso não é verdade. Por que elas estão falando? Tem algum problema. Mas, como eu não sou de muita malícia, continuei indo lá, falando. A partir de 1994, eu comecei com a ideia de ir morar fora do Brasil. Então, eu conhecia amigas na Alemanha, na Suíça, fora do Brasil, né, em várias partes da Europa.
Então eu comecei a mandar minhas cartas, porque elas falavam que ia colocar nas agências de casamento que tinham lá. Ou algumas até tinha também agência de casamento. E pedia para eu fazer fotos, para eu conseguir um casamento e morar lá. Claro, né? Conhecer a pessoa primeiro, para ver se ia gostar. Não é só vou casar com a pessoa de lá, tem que conhecer. Ele ia ao Brasil e tal. Então o que aconteceu? Quando eu comecei a falar para essa parentela que eu queria casar com um estrangeiro, queria morar fora do Brasil, e como eu tinha mais amigas na Alemanha, eu me fixei na Alemanha porque eu achava que era difícil nos Estados Unidos, porque meu sonho era Estados Unidos. Mas eu via que era muito difícil por causa de visto. Então eu me fixei assim com a ideia de morar na Alemanha ou em outros países ali da Europa. Aí eu falava para essas parentelas e elas falavam, você é louca. Uma em especial, que teve mais contato assim comigo, elas não ligavam muito para mim. Quando eu chegava lá, elas saíam, eu ia ficar com as amigas, não me davam atenção, me parecia que eu era família. Eu já fui descobrindo que tudo isso era inveja mesmo, inveja de mim. Quando eu comecei a falar para ela que ia para a Europa, que eu ia conhecer um alemão, eu ia me casar e morar fora do Brasil, ou lá, ou em outro país da Europa, aí ela falava assim, Deus que me livre, eu que nunca vou deixar a barra da saia da minha mãe. Deus que me livre, você é louca, Jane. Sair do seu país para ir se casar com esses homens estrangeiros, cheios de AIDS. Esses homens vão te passar uma AIDS. Esses homens cheios de doença. Esses homens vão te fazer de prostituta. Esses gringos não prestam. Eu, hein? Deus que me livre de casar com um homem de fora. Deus que me livre de sair do meu país, de perto da minha mãe. Eu, né, mãe? Ainda falou assim, né, mãe? Gente, eu ficava assim, como assim? Será que ela está falando mesmo a verdade? Eu não acredito, porque a maioria das pessoas, quando eu falava disso, falava, nossa, que massa, menina, se eu pudesse eu também ia. Pena que eu tô aqui cheia de filho, meu marido não presta, se eu achasse uma oportunidade dessa eu ia também, sabe? Mas essa pessoa que era da minha parentela, ela desfazia de mim dos pés à cabeça, do nome à unha do pé, desfazia de mim. Aí ela se juntava com as amigas. Às vezes eu chegava lá, ela estava com uma amiga. Aí eu falava, ela começava a rir de mim. E a amiga também. Aí ficava ela e a amiga dela desfazendo. Que esse negócio de morar no exterior, menina, isso é coisa de doida. Isso é loucura, jamais. Eu vou me casar com um homem desses, homem não presta, cheio de AIDS. Falava assim o tempo todo. Tudo bem. O tempo foi passando, né? E muitas pessoas, minha mãe, muitas pessoas falavam assim, Lali, para de ficar falando, Jane, assim dos seus sonhos para certas pessoas. Tem gente que vai te imitar, vai te copiar. Elas desfazem de você, vão te copiar e ainda vão desfazer de você. Foi dito e certo, foi bater o martelo. Passou um tempo, eu fui para Brasília. Aí de lá mesmo eu fiquei sabendo que a criaturinha que desfazia tanto de mim fez de tudo para se esbarrar em um gringo lá na cidade que ela estava, na capital. Ela viu ele de longe, viu que era gringo, né? Fez de tudo para se esbarrar com ele e acabou que teve caso com ele. Ficou sendo a amante dele porque ele tinha mulher e filho lá na Alemanha. Tanto que a mulher e a filhinha dele morreu por causa dela. Por causa deles dois, né? Porque ele veio da Alemanha, ficou com ela, nunca queria levar ela para a Alemanha. Botou ela lá em uma casa em Salvador e ele ia para a Alemanha e não levava ela. Aí ela cismou que tinha que ir e ela foi forçada atrás dele. Ela fez curso. E que curso foi que ela fez? Fez curso daquilo que ela sempre desfazia de mim, de mega ré. Fez curso de mega ré. Para chegar lá e fazer mega ré. Foi atrás do homem que não queria ela.
Só queria ela como amante mesmo para curtir, né? Em Salvador. Para sexo mesmo. Sim, eu pulei a história. Antes disso, eu fui para a Alemanha, passei 3 meses lá. Eu ia ficar lá, que as minhas amigas, uma delas, que moravam lá há muito tempo, ia dar um jeitinho para eu ficar para cuidar dos filhos dela, né? Porque ela trabalhava fora, viajava muito e precisava de uma pessoa. Só que pela minha idade não permitia mais para eu ficar lá assim como babá, né? Aí eu tive que voltar, mas eu ia ficar lá se desse. Então o que aconteceu? Quando eu voltei falando que a Alemanha era um país maravilhoso, que eu gostei muito de lá, né? Naquela época, lugar muito bom, a primeira viagem de avião que eu fiz, primeira pessoa da família a viajar para fora do Brasil, aquela emoção toda. Vi coisas muito bonitas, diferentes que não tinha no Brasil. Aí eu contei para ela, a mulher ficou louca. Ficou doida, aí começou a me perguntar onde é que eu acho um gringo também, onde é que eu vou arrumar um alemão. Eu preciso ir para a Alemanha, eu quero ir, não sei o que, começou, sabe? Aí eu fiquei assim, ela falava que não queria, agora ela quer. Aí começou com aquela coisa, perguntando onde ia encontrar gringos, se na Boca do Rio, ou se na Barra. Aí eu falei para ela, nesses lugares tem, mas eles só querem curtir. É melhor uma agência de casamento, porque aí a pessoa já sabe para que quer, né? Para que vai conhecer a outra. Esses gringos de carnavais, de festa, não dá muito sucesso não. Aí ela ficou desesperada, ficou, sabe, tocando no assunto, se chegou mais em mim, aí já ficou próxima, foi procurar trabalho em Salvador junto comigo, aquela coisa, sabe? Aí, tudo bem. Depois apareceu lá em casa com um homem, que foi esse, né, que estava traindo a mulher com ela. Apareceu lá em casa, ela toda metida, toda transformada, que antes era tirada crente, incubada, né? Aí já apareceu de shortinho curto. Quando ela apareceu lá em casa, que eu vi ela daqui pra cima, eu vi o meu clone. Nossa, a mulher me clonou. Com o mega ré igualzinho que eu usava. Eu disse, nossa, como ela mudou, ela me copiou. Eu já fiquei com isso dentro de mim. Ela desfez tanto dos meus cabelos. Ela odiava a mega ré. Ela e as outras, né? Que não foi só ela. Odiava a mega ré, falava mal. E ela tá assim agora, igualzinha a mim. Toda metida besta, só que estava toda com um shortinho bem curtinho, barriguinha de fora. Toda estranha, né? Que na parte de se vestir bem, o comportamento, ser modesto no vestir, ela não me copiou, mas ela me copiou as minhas ideias. Aí eu fui para Brasília, passou um tempo sem ver ela, ficou toda metida também, né? Aí ficamos sem nos ver. Eu fui para Brasília, aí lá em Brasília, passando um tempo, aí eu descobri que ela tinha ido para a Alemanha. Porque ela cafungou no cangote daquele alemão que ela viu, mirou e disse, é com esse. Que ela estava desesperada, tinha que me copiar de qualquer jeito, né? Depois de ter desfeito dos meus sonhos. Aí o que é que ela fez? Foi atrás dele e desgraçou a vida de 2 pessoas. Ela carrega a morte nas costas dela, na consciência dela. Uma criança, esse homem não levava ela para a Alemanha. Isso foi ela que me contou, não foi fofoca não. Depois, quando nos encontramos em Salvador, estávamos falando sobre alguns assuntos. E eu falei assim, fulana, às vezes eu acho que eu penso uma coisa e a coisa acontece. Aí ela falou, Jane, isso aconteceu comigo uma vez, que até hoje eu fico com esse remorso. Aí o que foi? Ela, quando eu estava querendo ir para a Alemanha, o meu namorado não queria que eu fosse não. Ele não queria me levar. Aí eu fui atrás dele mesmo, fiz curso de alemão também, fui atrás dele. Quando cheguei lá, depois descobri, ele tinha uma mulher
era uma queniana, uma africana, e tinha uma filhinha, uma bebê. Teve muita briga, muita confusão entre eles, né? Claro, porque o homem tinha mulher lá na Alemanha e foi arrumar ela lá no Brasil. Ela que deu em cima do cara, né? Porque estava na fominha de ir para a Alemanha de qualquer forma. Ela forçou a situação. Tudo que é forçado tem problema. Aí o que aconteceu? Aí ela disse que a mulher era apaixonada por ele. Claro, né? Ele ficava com a outra, com ela, e deixava a mulher lá com a filha. Aí a mulher se trancou no apartamento com a filhinha pequenininha, a menininha, e ela morreu deitada. E ao lado dela morreu a filha. Claro, trancada, ela morreu. Não tinha que descer água ou comida. A menininha, a bichinha morreu. Já viu, gente, que crime terrível. Que situação terrível. Por causa da inveja dela, ela vai carregar pro resto da vida 2 mortes de dois inocentes, né? Ela e esse homem, né? Porque a culpa é dela e desse homem. Tudo nesse mundo pode ser mudado, gente. Você pode se arrepender de muitas coisas que você faz. Mas quem mata ou causa a morte de alguém não pode se arrepender nunca. Essa situação nunca vai sair da vida da pessoa. Porque as pessoas que morreram não podem voltar. A bebezinha deixou de viver a vida dela, né? Tadinha, um bebê inocente. Que uma mulher vai lá e entra no relacionamento do pai dela e causou a morte dela. Isso é terrível. Eu creio que uma pessoa dessa não pode dormir feliz. Uma pessoa que faz isso carrega crimes nas costas, morte de pessoas inocentes. Não pode dormir tranquilo, não tem paz uma pessoa dessa, pode fingir que tem, né? Não adianta se esconder em lugar nenhum. O que está feito, está feito. Tudo pode ser mudado. Se a pessoa rouba o dinheiro de alguém, ela pode se arrepender, devolver o dinheiro, pedir perdão à pessoa, dizer, me desculpe porque eu te roubei, toma aqui, eu vim pagar o dinheiro que eu te roubei. Agora, vai poder fazer isso com a pessoa que morreu? Pode dizer assim, me perdoa por eu ter te matado, eu vou te ressuscitar agora. Você vai voltar a viver. E aí eu não sou mais sua assassina. Mas não, isso é muito grave. Tudo isso sabe o que foi? A inveja. Inveja. Me invejava, falou mal de mim, me copiou de uma forma desonesta e perversa, agindo com maldade, destruindo o relacionamento dos outros e matando a mulher, né? Causando a morte da mulher e de uma criança inocente. Gente, isso é terrível. Aí, essa pessoa, ela mesma me falou que ela disse que achou que foi ela que causou, porque ela deve ter desejado a morte. Sabe lá se ela não desejou, né? Olha só, mas nem precisa desejar, ela causou. Porque ela entrou no relacionamento. A mulher morreu porque se viu desprezada. Sabe lá que tipo de brigas, de problemas que eles tiveram lá, que ela não me contou todos os detalhes, mas falou que brigaram, que teve muita confusão. Ela é assassina. Ela causou a morte de 2 pessoas. Eu fico assim, quando ela olha para a cara das crias dela, criança, será que ela não pensa nessa criança que morreu por causa dela? Nessa mãe que morreu e deixou a filha lá para morrer depois? Quando ela olha para a cara das crias dela, será que ela não pensa que isso pode acontecer com ela também? As maldades do mundo que pode acontecer com as crias dela. É por isso que eu digo, fiquem alerta. Essas pessoas que dizem que o que você vai fazer não vai dar certo, que o que você não sabe fazer aquilo, que você não fica bem de tal jeito, elas vão acabar te copiando. Na verdade, não é que ela não gosta do que você está fazendo. Ela quer ter o que você tem. Pessoas invejosas, elas querem ter o que vocês têm, ela quer ser você. Foi o que aconteceu, né? Hoje você olha para ela, o mesmo jeito, do meu jeito, é mega hair no cabelo,
os cabelos iguais, tudo igual. E sabe o que foi que aconteceu? Virou cabeleireira. As outras também, irmãs dela, que desfaziam de mim, diziam que meus cabelos eram feios, que minha sobrancelha era feia, que era melhor usar meus cabelos quebrados, curtos, e falava de muitas outras coisas. Todas viraram cabeleireira. Ou seja, me copiaram. Se não for, aí e começaram a desfazer de mim. Aí ela virou minha inimiga, colocou as outras irmãs contra mim, parentes, alguns amigos, todo mundo mudou por causa dela. Porque ela começou que tudo que eu postava no Facebook, até postagem de outras pessoas, ela achava que era pra ela. Aí começou a infernizar, virar as cabeças das pessoas. Ela virou minha inimiga número 1. Hoje em dia, essa pessoa é a minha inimiga número 1. É uma pessoa que eu quero distância. É uma pessoa que eu tenho vergonha de ter o mesmo sangue que ela. Se eu pudesse mudar isso, eu mudaria, sabe? Isso é terrível. Olha, o seu pior inimigo pode ser da sua própria parentela. Ouça uma coisa, seu pior inimigo pode estar dentro da sua família, pode estar dentro da sua parentela. Esses que são os piores. Os piores. Então é isso. Desfaziam de tudo e acabou me copiando. É interessante, né? Não gostam de mim, mas adoram as minhas ideias. Porque também, se não fossem as minhas ideias, elas estariam batendo biela lá no interior. Não teriam conquistado as coisas que conquistaram. No caso dela, conquistou forçado, derrubando, dando rasteira e até causando a morte de 2 pessoas. Gente, essa história é muito triste. Eu fico assim, às vezes eu olho assim, tenho até dó dessa criatura. Eu tenho dó dessa criatura porque, vou dizer, viu? Uma pessoa que faz de tudo para ter as coisas, para copiar os outros, essa pessoa é terrível, não serve para ser amiga de ninguém. Essa pessoa sempre vai estar invejando alguém que cruza o caminho dela. Ela sempre vai estar desfazendo dos sonhos de alguém, porque na verdade ela não tem coragem de sonhar e de lutar. Eu sempre fui uma pessoa muito guerreira, desde novinha. Eu ia lá, ficava contando meus planos, meus sonhos. Eu lutava. Eu tinha ideia diferente de todo mundo da família e da parentela. Sabe? Eu sempre fui pra frente, sempre tive ideias, nunca tive medo de sonhar nem falar dos meus sonhos. Eu só me arrependo de ter ido para lá e contar os meus sonhos para elas. Porque eu contei meus sonhos para as pessoas invejosas que me odiavam, que nunca gostou de mim, que me copiaram depois. Agora eu fico aqui, né, só rindo, olhando para elas e rindo, porque eu vejo que são meus clones mal feitos. Então é isso, pessoal. Cuidado para quem você conta os seus planos, os seus sonhos. Eu criei cobras. Eu peguei o ovo da serpente, choquei, e as serpentes o que fizeram, deram bote. Cuidado, porque é isso que acontece. Eu falo de experiência própria. Se eu pudesse voltar na máquina do tempo, se fosse criada agora a máquina do tempo, eu ia ser uma das primeiras pessoas a querer usar. Eu ia voltar lá no passado. Para falar a verdade, eu ia fazer com que essas pessoas nem tivessem existido. Essa é a realidade. Bom, pessoal, eu deixo aqui esse vídeo. Fica a dica. Um grande abraço. Não deixa de dar o joinha, se inscrever no canal, comentar, compartilhar com os amigos ou nas suas redes sociais. Vou deixar aqui alguns links que são dos outros canais que eu tenho. O canal Laile Jones Arte TV, que é o canal de série, filmes e teatro. É bem legalzinho. Tá crescendo o canal. Também o canal para quem gosta de conteúdo ateísta. Eu falo lá das contradições da Bíblia. É o canal Saindo do Engano. Eu vou deixar aqui na descrição o link dos 2 canais.
Tá bom? Um forte abraço, até o próximo. Bye!